Bom, hoje nossa conversa vai fundo no capítulo 10 da Epístola aos Romanos. O ponto central aqui, logo de cara, é o desejo de Paulo pela salvação dos israelitas, né? E ele faz um contraste bem importante entre a justiça da lei e a justiça que vem pela fé em Cristo. Exato, é um contraste muito forte. Paulo até reconhece, sabe, o zelo religioso deles, mas ele aponta uma falha ali, crucial. Faltava o entendimento correto. Eles tentaram, assim, estabelecer a própria justiça, né, baseada nos seus méritos, na lei. E aí não se submeteram à justiça que Deus oferecia. Isso. E é nesse ponto que Cristo surge como o fim da lei, quer dizer, para justificar, para tornar justo mesmo todo aquele que crê. Ok, vamos tentar desembrulhar isso um pouco. Moisés descreveu a justiça pela lei de um jeito bem direto, né? Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Sim, era uma questão de cumprimento para ter vida. Mas a justiça pela fé, ela soa diferente. Quase. Mais próxima. É bem isso. A justiça pela fé não pede coisas impossíveis, tipo subir ao céu, descer ao abismo para buscar Cristo. Não. Paulo argumenta que a mensagem tá aqui, perto, bem acessível. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a tal palavra da fé que eles pregavam? Exatamente, é como se democratizasse o acesso, sabe? E essa proximidade, ela se reflete na prática, então? O texto simplifica bastante. Confessar com a boca Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou. Parece simples, mas dizer Jesus é Senhor naquela época, hein? No Império Romano, Nossa, era um ato de lealdade radical e perigoso muitas vezes. Mas veja a ligação. A crença interna no coração leva à justificação, a esse estar quite com Deus, por assim dizer, e a confissão externa com a boca é o passo para a salvação, a demonstração dessa fé. entendi. E o alcance disso tudo? Ah, é universal. Como a escritura que ele cita diz, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, sem barreiras, sem distinção. Isso é muito forte, quer dizer, não tem mais judeu, gentil, nesse acesso a Deus. Exatamente, o mesmo Senhor é Senhor de todos, e ele abençoa e muito quem o invoca. A promessa é bem clara, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Universal mesmo. Só que aí, se a salvação é assim, universal, acessível pela fé, Paulo levanta uma sequência lógica, né? Quase uma escadinha. Como é que vão invocar se não creram? E como vão crer se nunca ouviram falar? E como ouvirão se não tiver ninguém para pregar? E quem vai pregar se não for enviado? Pois é. Destaca a importância, a beleza até dos pés de quem leva as boas novas. É fundamental essa cadeia. Mas, apesar dessa lógica toda, dessa beleza da mensagem, Paulo tem que encarar uma realidade meio dura, né? Sim. Ele cita Isaías. Sim, ele mostra que nem todos em Israel aceitaram aquela pergunta: Senhor, quem creu em nossa pregação? Ela ecoa essa resistência. Não bastava ouvir, tinha que acolher a mensagem. E aí o argumento fica ainda mais interessante. Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, diante da resistência, a questão não era se eles tiveram a chance de ouvir. Não era isso. Ah, entendi. Ele diz que ouviram sim. Sim, citando Salmos, ele diz que a mensagem se espalhou. A sua voz se espalhou por toda a terra. O problema não foi falta de acesso, entende? Certo. Então, se ouviram, será que não entenderam? É isso? É a próxima pergunta que ele aborda. E de novo ele usa as escrituras deles, Moisés, Isaías, para mostrar que já estava previsto, de certa forma, que Deus ia se voltar para outros povos, até para provocar ciúmes em Israel. Talvez para despertar eles, né? Uma estratégia divina, assim, bem intrigante. Uau! E como termina o capítulo? Termina com uma imagem, olha, muito marcante. De Isaías de novo, Deus de braços estendidos, persistentemente, todo dia, para um povo chamado de desobediente e rebelde. É um retrato da paciência de Deus, do convite que não cessa mesmo com a rejeição. Então, resumindo essa nossa análise de Romanos 10, o que fica mais forte? Para mim, essa tensão, sabe? De um lado, o plano de Deus para a salvação, pela fé em Cristo, simples, aberto a todos, derrubando barreiras.
Sim, uma clareza e uma abertura impressionantes. Mas, do outro lado, a dificuldade histórica de Israel em aceitar esse caminho específico, mesmo com todo o zelo que tinham e com o chamado insistente de Deus. Exatamente essa tensão. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Se a fé está tão conectada com ouvir a mensagem de Cristo, o que isso significa para quem já ouviu essa mensagem hoje em dia? Qual a nossa responsabilidade ou talvez a oportunidade que surge disso no nosso contexto? Fica aí a pergunta para a gente pensar.